No marcha para trabalho, o guarda joga gorro longe. Vá buscar seu gorro já! Ele corre atrás do gorro e o guarda atira porque ele tenta fugir. A guarda recebe congratulações e férias por impedir a fuga. Não sei se foi assim como deu bom, mas aconteceu muito. Eles queriam acabar com todos. Era trabalho demais e comida de menos. Talvez ele chutaram e golpearam na cabeça por ele não trabalhar depressa. Ou então ficou doente, aí foi levado para o hospital, depois para o forno. Está vendo como eles eram? Eu até que era feliz. Para mim, o fim não chegou. Oi pessoal, hoje a gente vai conversar sobre esse livro aqui, Maus, do Art Spiegelman, que é o nosso último livro do desafio HQs biográficas. Se você ainda não está nos acompanhando, acompanhe lá no Instagram, no nosso perfil Na Linha das Entrelinhas, em que a gente lança alguns desafios. E esse era para ler HQs biográficas, a ideia de ler histórias reais, mas que são escritas em quadrinhos, né, também chamadas de graphic novel, né, uma discussão aí que a gente tem tido. E aí, no caso desse livro aqui, é biográfica, ela não é autobiográfica, porque quem narra a história, quem conta a história, né, o autor do livro não é a pessoa que passou pelas experiências narradas aqui. A gente tem o filho de um sobrevivente do campo de concentração nazista. Então é uma história que se situa, né, no contexto histórico da Segunda Guerra Mundial, do nazismo, do Holocausto Judaico, e quem vai narrar a história é o filho de um sobrevivente. A data de publicação é bastante diversa, porque ele foi publicado inicialmente alguns trechos, né, em revistas, depois foi publicado em 2 volumes, depois foi publicado em volume único. Essa versão aqui é a versão brasileira em volume único. Mas, como eu disse, ele foi publicado de outras formas. Então, você vai encontrar várias datas de publicação, é normal, não tem nenhum problema. E aí, né, como eu disse, ele vai se inserir nesse contexto histórico e ele vai narrar a história quase do século passado inteira, porque o objetivo do autor era narrar a questão do nazismo, a questão da sobrevivência no campo de concentração, porém ele é um mediador. A história não é dele, não foi ele que viveu, ele precisa entrevistar o pai já tá velho, o pai já tá, vamos dizer assim, não exatamente caduco, mas enfim, um pouquinho. O pai também não consegue ter foco naquilo que o filho pergunta. É claro, as memórias vêm, a gente não consegue controlar, até porque ele também é uma pessoa traumatizada, uma pessoa para quem dói lembrar, né? Dói reviver tudo aquilo. Quando a gente lembra, a gente fala, a gente revive. Então, o que acontece é que quando o filho pergunta o que aconteceu nesse ano no campo, o pai começa a falar da adolescência dele e começa a falar um fato, puxa outro, e o filho fala, pai, foca, é isso aqui que eu quero saber, eu não quero saber lá de trás, eu quero saber disso. Então, a gente tem o tempo inteiro uma oscilação. Então, uma narrativa que vai contar quase a história do passado, do século passado inteiro, mas não com essa pretensão, não com detalhe em todo o século, mas alguns fatos vão sendo pensados, vão sendo narrados e de modo acronológico. Não tem uma cronologia por conta de depender da memória do pai, que vai ter essa memória, que vai buscar fatos que nem eram para estar ali no livro e acabam aparecendo por causa disso. O foco realmente é o nazismo, é o campo de concentração, é essa sobrevivência, é essa experiência que o filho tem necessidade de escutar. E aí já entra também uma das classificações desse livro, né? Literatura de testemunho. O que é literatura de testemunho? A pessoa que testemunhou uma tragédia, testemunhou um trauma, e justamente porque ela sobreviveu, ela vai contar, ela tem necessidade de falar. Mas a gente precisa pensar que ela não tem só necessidade de falar. As outras pessoas têm necessidade de ouvir também. Então, quer dizer, as pessoas têm isso de querer escutar, de querer cutucar, de querer fazer parte de alguma forma, de querer entender. Então, tem a necessidade de quem sobreviveu ao trauma de falar, enquanto outras pessoas preferem se calar. E tem também a necessidade de ouvir. No caso aqui, o filho tem muito essa necessidade de se sentir parte daquilo, já que ele nasceu depois, tá bom? E aí, por que o livro é tão famoso? Esse livro ganhou um dos maiores prêmios da literatura mundial. E foi a primeira HQ a ganhar esse prêmio. Então, assim, é uma questão pra gente refletir, né? Por que ele é tão importante? É porque fala do nazismo? Mas não tem outras obras que também falam? É porque é uma HQ que fala do nazismo? Isso foi já inovador, já que história em quadrinhos geralmente era mais associada à criança? Era associado a um universo ainda que não completamente infantil, mas juvenil, ou talvez não num tema tão pesado, o nazismo nunca tinha sido tratado em quadrinhos. Então, quer dizer, tem muitos motivos pelos quais essa narrativa pode ter se tornado tão famosa e tá virando um clássico, mas eu queria aqui comentar com vocês não quatro motivos, mas 4 eixos, 4 dimensões que a gente encontra nessa obra que eu acho que podem explicar um pouquinho, justificar um pouquinho dessa grande repercussão que ela teve. A primeira é essa própria dimensão histórica que a gente já comentou, é uma história, uma narrativa inserida num fato que aconteceu, e a gente tem um compromisso histórico, né, de se acontecer uma tragédia, as pessoas precisam saber, que é para não se repetir, que é para honrar, que é para respeitar aqueles que passaram por ela, aqueles que foram dizimados. Então tem um compromisso histórico, e aqui a gente tem aquela coisa, como a gente já viu em outras narrativas, da dimensão pessoal e da dimensão coletiva. É uma história absolutamente pessoal, mesmo sobreviventes, outros, eles talvez não se identifiquem 100% com essa história, porque tem muitos fatos que não aconteceram com todo mundo.
Porém, todo mundo que sobreviveu, não é assim, todo mundo sobreviveu da mesma forma. Não, o pai dele passou por muitas coisas, muitas sobrevivências inverossímeis que você fala, não é possível que ele sobreviveu de novo. Então, talvez nem haja tanta identificação, mas ainda assim há algum nível de identificação, porque ele também passou pelo campo, porque ele também sofreu torturas, enfim, sofreu outras coisas que aconteceram ali. Então, a gente tem a dimensão pessoal e coletiva, e essa dimensão histórica, que é o seguinte, a gente sempre escuta, né, na escola, nas grandes mídias, em produções culturais, a gente sabe, existiu o nazismo, as pessoas foram mortas, as pessoas foram torturadas, câmaras de gás, mas a gente não sabe como era o dia a dia delas. A gente não sabe exatamente o que elas se sentiam, claro que elas se sentiam péssimas, né? Não é essa a questão, mas assim, como exatamente é viver esse período? Como é você acordar? O que você come? Onde você fica? Como que você lida com isso? Quais escolhas você tem que fazer? Então, essas questões do dia a dia, como era realmente a vida, a gente não sabe. A gente não aprende isso na aula de história. Então, essas narrativas são muito importantes porque elas mostram isso, né? O dia a dia da pessoa que está sobrevivendo a isso. Então, tem esse compromisso histórico de mostrar, trazer mais realidade, trazer mais concretude mesmo para a vida dessas pessoas. A gente tem também a dimensão romântica. Por que a dimensão romântica? Porque o pai dele, o pai do autor, ele já era casado com a mãe do autor antes do nazismo, antes do campo de concentração. Então, quer dizer, eles namoraram, se apaixonaram, namoraram, casaram, tiveram um filho. E aí começou a história do nazismo. Eles foram levados para campos diferentes, então eles foram separados. Nesses campos, olha que incrível, eles conseguiram trocar cartas. Então, durante o período de reclusão no campo, eles conseguiam trocar cartas por meio de uma funcionária, né, uma pessoa que trabalhava nos dois campos, e em algum momento eles conseguiram inclusive se encontrar fisicamente. Olha que coisa assim, como assim, né? Eles conseguiram. Pois é, eles conseguiram. O pai do autor, né, que é o protagonista da história, ele vai contar como, o que também é muito curioso, né, como que vários fatores te ajudam, né, te ajudariam, espero que nunca, mas que ajudaram ele a sobreviver naquele contexto de campo. E que são coisas que hoje em dia também ajudam muito ainda, por isso que é estranho de pensar. A coisa do QI, a gente brinca, QI quem indica, né, as relações que a gente tem, e ali ele sobrevive em vários momentos pelas relações que ele tem. Eles vêm de uma família tradicional, de uma família muito rica, de uma família conhecida, dona de empresas, de fábricas, e aí que isso facilita. Então, quando ele tá no campo, as pessoas conhecem ele pelo sobrenome. Falam, você é fulano de tal, parente de tal. E isso faz com que ele seja protegido em vários momentos. Então, quer dizer, talvez eu nunca tinha pensado nisso, né? Que, poxa, dentro de um campo de concentração, no estado que as coisas eram, até ali faz diferença isso, você ter conhecidos. Faz diferença o seu humor, a sua simpatia, o modo como você lidava, né? A educação que você tinha, o modo como você ia receber as ordens. Então ele era sempre muito simpático, muito solícito. Isso fez com que ele fosse protegido de novo várias vezes. O conhecimento que ele tinha, ele conhecia inglês e nem todo mundo conhecia. Então tem um dos funcionários ali do campo que percebe isso e passa a ter aula com ele. Então ele troca, então você não vai ficar com todo mundo, você vai ficar aqui nesse quarto separado em troca de aulas. Então ele dá aula de inglês em troca da sobrevivência dele. Depois ele conserta sapatos, enfim, por toda a experiência e conhecimento que ele tem, ele consegue sobreviver várias vezes. E você pensa, meu Deus, né? Quem ia imaginar isso, né? Que o conhecimento literalmente salva, ele sobreviveu pelo conhecimento que ele tinha. E cada vez ele e às vezes ele nem tinha conhecimento. Ele falava, não, eu realmente sei consertar sapato. Ele nem sabia, mas ele arriscava, ele ia lá e tentava e aprendia. E o pessoal falava, nossa, esse cara é bom mesmo, né? Então vamos deixar ele vivo porque ele tá ajudando. Então, assim, todo o comportamento dele que fazia ele sobreviver. E daí, né? E daí que ali no campo eles passavam fome, né? Tem a tortura física, a tortura psicológica, e eles ficavam praticamente sem roupa, né? Não tinha uma roupa adequada para a neve que tinha ali, e eles também não recebiam comida. Então passava fome, passava sede, são torturas, assim, vamos dizer, em termos de sobrevivência mesmo, né? De fatos, né? Não fatos, mas de coisas que você precisa para sobreviver, necessidades fisiológicas, lembrei da palavra, desculpem. As necessidades fisiológicas eram também uma forma de tortura, então a fome, eles recebiam por dia, às vezes uma sopa que era praticamente água, então não sustentava nada, um pãozinho que também não sustentava nada, tinham que trabalhar o dia inteiro. A coisa da roupa eu mencionei, porque o que acontece? O corpo ele precisa de energia para manter a temperatura, vocês sabem, né? Com quase nenhuma roupa, quase nenhuma comida, trabalhando no gelo, como que as pessoas sobreviviam? Muitas morriam nesse estado mesmo, morriam trabalhando, não precisavam nem ser mortas, morriam naturalmente, né? Também as doenças que tinham hospitais ali, mas eles não tratavam direitinho, né? E a tortura psicológica, como eu disse, por exemplo, em algum momento o pai dele fica doente, ele vai para o hospital, e de madrugada ele vai no banheiro e ele vai pisando em cima de mortos. Então, né, não imagine, né? Não vamos imaginar, mas como que deve ser isso, né? Você ir tropeçando, escorregando em mortos. Olha o nível, né? Como isso mexe com você internamente. Em outros momentos, eles são levados, constantemente eles são mudados de campo de concentração, né? Mudados de lugar. E eles não são avisados. Então, eles estão ali no campo, o que acontece é que hoje
fulano vai pra cá, ciclano vai pra lá, eles faziam filas, né, dentro dos campos e fora também. Faziam filas, judeus, você pra cá, você pra cá, você pra cá, você pra cá, pegava esse grupo, enfiava na câmara, e esse grupo aqui pode continuar vivo. Então, assim, a tortura psicológica de você nunca saber de que lado você tá. Aí, de repente, pegava esse grupo aqui vai pro trem, enfia no trem e fica no trem fechado. Aí eles ficavam assim, tá, a gente vai ficar fazendo o que aqui no trem fechado? A gente vai pra algum lugar, o trem tá parado, será que a gente vai pra algum lugar daqui a pouco? Será que a gente vai ficar aqui até morrer? O que vai acontecer? Ele chegou a ficar uma semana dentro de um trem, de um vagão do trem lotado, ninguém conseguia se mexer, ninguém tinha comida, não tinha banheiro. Então, quer dizer, uma semana, um monte de gente dentro de um lugar sem água, sem comida, sem banheiro pra fazer. Então, as pessoas faziam as coisas ali, ficavam umas em cima das outras e elas iam morrendo. Daí, daqui a pouco, eles abriam a porta, né? Os guardas abriam a porta e falavam assim, joguem os mortos. Fechava a porta de novo, o resto continuava lá dentro. E assim, eles não tinham noção de até um dia que em algum momento eles iam ser liberados, eles iam ser transportados. Então, essa coisa do psicológico, de você não saber o que vai acontecer com você, que também é tão ruim, segundo eles mesmos, quanto a tortura física, quanto você, por exemplo, ser espancado. Né? Eles falam até às vezes que é melhor você saber, eu vou levar 10 chibatadas, do que você ficar nessa de o que tá acontecendo. Eu vou morrer, eu não vou morrer, eu tô em qual grupo, eu tô indo pra câmera, eu tô indo pra outro campo, eu vou trabalhar, eu vou encontrar minha família. E enfim, a gente tava conversando sobre a história romântica, né? Que há uma dimensão romântica. Então, a dimensão histórica e a dimensão romântica. Que é o fato de, nesse contexto, o pai e a mãe conseguirem se encontrar, conseguirem mandar cartas. E como que eles se encontraram? Esse pãozinho, essa comida que era praticamente nada que eles recebiam, o pai do autor, ele chama Vladek, tá? Pra facilitar. O Vladek, ele foi juntando, ele ficou sem comer. Quer dizer, ele já não comia, ele ficou sem comer mais ainda para poder subornar um dos funcionários, um dos guardas, né? E trazer a esposa dele. Ele falou, olha, eu sei que vai vir um comboio aí do outro campo pra cá, porque ele era bem informado, né, já que ele tinha uma boa relação ali com os guardas. Ele falou, eu quero que traga minha esposa, então eu vou subornar vocês aqui. Deu lá umas coisas que ele ganhava, né? O cigarro que eles recebiam, porque eles recebiam o cigarro. E deu, então quer dizer, ele se privou, ele já não tinha nada. Ele se priva do pouco que ele tem, que é nada, por causa da mulher, para poder encontrar com ela. E eles conseguem se encontrar. Depois eles se separam de novo. Aí eles sobrevivem. Eles conseguem se reencontrar, o que também é difícil, porque quando você sobrevive, né, a gente sabe como é. Quer dizer, a gente não sabe, mas eu tô contando pra vocês o que ele conta. Quando acaba o campo, né, acabou, legal. Ninguém tem pra onde ir. Então é aquela falsa liberdade, né, acabou, mas eu vou pra onde? Né, eu vou fazer o quê? Eu tô aqui sem uma roupa adequada, tô sem uma alimentação, eu não sei nem onde eu tô. Então, assim, não é simples. Acabou, vou voltar pra casa encontrar minha esposa. Não é simples assim. Eles conseguem se encontrar, eles continuam casados. Eles têm outro filho, que no caso é o autor dessa história, desse livro. Então, é uma história bonita de amor. Você pensar assim, o tanto que eles superaram, o tanto que eles sobreviveram, e eles continuam casados. E o que acontece? Eu vou contar a história, tá? Eu já tô contando. Então, se você não quer saber os grandes fatos do livro, depois você volta aqui pro vídeo. Então, spoiler, ela se suicida. Então, assim, depois de uns 20 anos, quando o autor aqui desse vídeo tem uns 20 anos, ela se mata. Porque ela não aguenta sobreviver com essas lembranças, com esses traumas. Então, é outra questão, né? Basta sobreviver? Que tipo de sobrevivência é essa, né? Então, o livro coloca essa questão também. Que tipo de sobrevivência é essa? Muitas pessoas que sobrevivem falam, eu morri no campo. Mesmo que eu não tenha morrido, eu morri no campo. Minha vida acabou ali. Porque depois disso é impossível conseguir viver. E ela não consegue. Então, ela se suicida. E o pai não se conforma, não com o suicídio em si, ele não se conforma de viver sem ela. Ele passa a vida inteira, ele vive bastante, muito mais tempo depois. E ele morre de saudade, ele quer ela de volta, ele continua amando loucamente ela. Ele fica se lamentando o resto da vida porque cadê a esposa dele? Ela chamava Anja, cadê a Anja? Cadê minha esposa? E assim, é triste demais, mas é bonito ver o amor que ele tem por ela, que é um amor que nunca acaba. E não é só porque, ela sobreviveu ao campo, então ela me entendia. Porque ele casa com uma outra sobrevivente que ele também já conhecia na época antes do campo. Era uma amiga da família, inclusive. Então, quer dizer, ele chega a casar de novo com uma pessoa que passou pelas mesmas situações que ele, mas é diferente, porque não é ela que ele ama. Então tem essa dimensão romântica que a gente gosta também de ver, né, de ler. Então, quer dizer, a dimensão histórica que tem esse compromisso histórico, a dimensão romântica que mexe mais com a parte não lúdica exatamente, mas a parte das emoções nossas. Tem a questão da metalinguagem, né, um livro metalinguístico, como eu já falei pra vocês, ele vai oscilar ali. E o livro vai narrar esses encontros que ele tem com o pai. Então, quer dizer, o livro narra no passado a história do pai, como foi no campo de concentração e outras questões da vida do pai que ele acaba narrando, mesmo que o filho não pergunte. E o livro narra, né, o autor vai narrar esse encontro com o pai dele. Então, como era esse encontro, como era essa tentativa de entrevista, como era a gravação, como era a escrita, outras questões de produção de livro que ele tinha. Então, por exemplo, o estereótipo, ele falava assim, meu pai, ele é muito avarento, mas eu não quero reafirmar o estereótipo do judeu avarento, mas ele é, assim. É uma questão que ele coloca no livro justamente para mostrar, olha, gente, eu não estou aqui reforçando o estereótipo.
Eu tô aqui passando uma realidade. No caso do meu pai, ele se encaixa nesse estereótipo. Então, o que eu posso fazer? E é um livro que passa muita verdade, um livro que passa muita transparência. Essa é uma das outras grandes questões dele. Ele vai ali construir uma figura do pai que não é um coitado, que não é só uma vítima, que não é um cara bonzinho. Porque a gente tem um pouco esse conceito de achar, né, a pessoa que sobreviveu ao trauma, ela é um coitado, ela merece dó, ela merece pena, ela é perfeita, ela é muito boa, e não necessariamente. Então ele quebra com esse maniqueísmo, né, que existe só o lado bom e o lado mal. Ele quebra com esse binarismo, né, ou você tá aqui ou você tá lá. Ele fala, não é bem assim. Claro que nada justifica, não é porque a pessoa não é boazinha que ela merece passar por um campo de concentração, de forma alguma. Mas a questão é, nem todo mundo é bonzinho. E o pai dele não era. O pai dele, ele era machista, ele era muito avarento, ele era muito neurótico, muito ranzinza, e ele era uma pessoa racista. Tem uma passagem do livro em que está o autor do livro com sua esposa, o Art, né, Art com sua esposa e o pai. Eles vão ao supermercado e na volta uma pessoa negra pede carona. A esposa dele para o carro, a esposa do filho, né, a nora, para o carro, dá carona e ele fica indignado. Ele fala assim, meu Deus, esse cara vai me roubar, como você põe negra no carro? E ele fica surtando. E ela fala assim, gente, como assim o senhor está fazendo isso? O senhor judeu, o senhor passou pelo campo de concentração, o senhor está tendo um comportamento igual aos nazistas. Ele, não, é diferente, é porque ele é negro não presta, essa raça. E ele fala exatamente como os nazistas, os alemães falavam dos judeus. Então, assim, você fica, como assim? E o filho conta isso. Então, quer dizer, o filho poderia omitir isso e construir uma figura de alguém só vitimizado, de alguém só que é um coitado. E não, ele escolhe mostrar a verdade. Ele fala, a verdade não é fácil de encarar. Porque não é porque a pessoa passou por coisas horríveis que ela vai ser uma pessoa boa. Não que o pai dele fosse uma pessoa ruim de tudo, mas também não era uma pessoa perfeita. E que tinha essas incoerências todas. Por exemplo, ele era extremamente avarento, mas um dia o filho vai visitar com um casaco, ele fala, ai, que casaco horrível, você não sabe se vestir, e joga o casaco no lixo. Então, quer dizer, completamente incoerente, uma pessoa avarenta jogar uma roupa boa no lixo. 2, o desrespeito com o filho. Como é que você pega uma roupa numa pessoa e joga no lixo? Quer dizer, não se faz isso, né? Acho que não se faz isso, pelo menos, né? Então, as incoerências que acontecem, o próprio filho, o autor do livro, ele é uma pessoa egoísta. Ele vai lá pentelhar o pai, cutucar o pai, eu quero que você fale da história, cutuca, o pai passa mal em vários momentos, não é dito que ele passou mal porque falou demais, mas o pai já passou por vários ataques cardíacos e quando o filho fica cutucando demais ele, fazendo ele reviver, ele relembrar de tudo, vários momentos ele passa um pouco mal. Ele fala, eu tô muito cansada, eu andei muito, me esforcei, mas a gente sabe que o emocional afeta e que com certeza ele passou mal por causa de ficar fazendo esse esforço, dessas lembranças. E o filho não tá nem aí. Ele continua lá pentelhando o pai, pressionando ele pra falar. E quando o pai quer conversar com ele sobre um assunto aleatório, ele fala assim, pai, eu tenho que ir embora, tem muita coisa pra fazer. Ele fala assim, não, mas eu queria conversar com você. Ele fala, desculpa, agora não dá. Ele fala, filho, mas eu não tenho com quem conversar. Ah, sinto muito. E ele vai embora mesmo. E você fica assim, o cara tava lá pressionando ele até pra falar de uma coisa que é dolorida. E na hora que o pai quer conversar, o filho vai embora, porque custava ele ficar mais 5 minutos, escutar e conversar um pouco com o pai. Em outros momentos, o pai pede ajuda dele. Por exemplo, aqui quebrou meu armário, você pode me ajudar? Ele fala, paga alguém. Ele fala, não, eu não quero pagar ninguém, porque eu tenho você. Então tem a questão assim, o filho acha que o pai é avarento porque não custa nada pagar alguém pra consertar. Já o pai acha que o filho que é egoísta, porque o que custava o filho dar uma apertadinha ali, né? Precisa chamar alguém, se você tem um filho que pode fazer isso. Então assim, a gente vê que os dois têm um conflito muito grande, e aí a gente vai pra quarta dimensão, que é a minha especulação de por que o livro é tão famoso, é tão clássico, porque tanto quanto, talvez com o mesmo peso que a questão histórica esteja nesse livro, tem uma outra questão que tá, eu acho que até mais fortemente, que é a relação familiar, o conflito familiar. E aí a gente leva para uma ponte do universal. É um livro que ele é universal, porque apesar do nazismo ser algo localizado, ser uma tragédia muito situada historicamente, a relação conflituosa entre pai e filho é algo, não necessariamente de pai e filho, mas a relação conflituosa com pessoas próximas, com familiares, é algo universal, algo que tem em todo lugar, que tem em qualquer época. E o livro retrata isso muito bem, representa isso de modo assim extraordinário, assustador, todas essas incoerências, todas essas dificuldades, de como é fácil a gente lidar com uma pessoa de fora e como é difícil lidar com uma de dentro. Então, por exemplo, é muito fácil a gente fazer um trabalho voluntário no hospital psiquiátrico, abraçar um drogado que você nunca viu antes, dançar com uma pessoa que enquanto você dança com ela, ele numa oficina, ela tá fazendo xixi porque ela não consegue mais se controlar, e ficar ali ouvindo tudo que ela tem pra falar, mesmo que não faça nenhum sentido, porque ela tá absolutamente dopada. Isso é fácil, é bonito, é um trabalho voluntário, eu tô ali me entregando pra pessoas que precisam. Mas e o almoço de domingo? Sentar a bundinha na cadeira e tolerar algumas pessoas e conseguir olhar no olho de algumas pessoas e conseguir manter um diálogo com algumas pessoas que são próximas da gente, a gente consegue? O que é mais fácil, o que é mais difícil? E o livro coloca isso. É muito mais fácil lidar com aquilo que é de longe do que aquilo que é de perto.
Então, assim, como lidar com essa questão familiar? Não só por ele ser um sobrevivente, que também é algo que se põe, né? É como lidar com alguém que sobreviveu a um trauma, quando você não passou por esse trauma. E aí, de novo, a gente tem a verdade na construção, na representação, porque o próprio autor fala, eu sou egoísta. Eu sou egoísta em várias dimensões, ele sente culpa, porque ele fala assim, eu não tenho direito de sofrer por nada, porque, poxa, olha o que eles passaram, a minha família sofreu tanto e eu vou querer sofrer. Então a culpa, né, aquilo da gente, a gente também já comentou em outros vídeos, de dor, né, você... Quando conhece uma pessoa que passou por uma dor muito grande, você parece que não se sente no direito de sofrer. O que não tem nada a ver, né? Porque cada dor é uma dor. Mas a gente fica meio assim, poxa, eu vou reclamar disso, sendo que ele passou por aquilo. Então essa culpa constante que cansa também, né? Você ficar o dia inteiro pensando, eu tenho que ter dó da pessoa, eu tenho que tolerar tudo que ela faz, porque afinal de contas ela passou por isso. E fica cansativo no dia a dia, né? É chato falar, mas a gente precisa assumir. É cansativo lidar com uma pessoa que passou por trauma por isso, porque você tem esse compromisso, essa necessidade. Eu preciso suportar tudo porque a pessoa já suportou demais. E eu não posso suportar ela sendo cansativa, mas é cansativo. E é o dia a dia, e é o dia inteiro. E você fica, meu Deus, eu não aguento mais essa pessoa falando. Eu não aguento mais essa pessoa com essas manias. Mas tudo bem, ele passou pelo campo, então eu tenho que aguentar, eu tenho que ter dó. Então é muito cansativo, é muito exaustivo, é emocionalmente exaustivo. Então isso é retratado no livro. Então é um livro com muita verdade, um livro com muita transparência. E ele vai ter, inclusive, ele fala, eu tenho vergonha porque eu tenho ciúmes do meu irmão. O que aconteceu com o irmão dele? O irmão dele morreu durante a época, ele era muito pequenininho, e ele morreu durante a época do campo de concentração. Não foi no campo, já explico como ele morreu. E o que acontece é que tem um quadro do irmão na casa. E o autor do livro, ele não se sente parte da família. Por quê? Porque existe a família, o pai, a mãe e o irmão, que passaram por todos esses traumas, e o irmão nem sobreviveu. E existe ele, que veio depois e não passou por nada, e ele não consegue ter uma identificação. Então ele fica assim, parece que eu não sou parte da família. Então ele se sente mal, ele se sente excluído. Daí ele fala, poxa, mas eu tenho direito de me sentir excluído, quer dizer, eu tenho direito de sofrer, porque eu não me identifico com uma dor, quer dizer, eu queria ter passado por isso para ser mais feliz. Então vê que não faz sentido, a cabeça dele fica, meu Deus do céu. Então ele fica meio surtado, assim, não surtado, mas meio, um pouco assim, na verdade, né, do tipo, eu tô mal porque eu não me identifico com uma coisa, mas pra me identificar eu teria que ter passado por isso. Então no fundo eu preferia ter passado por isso para poder me identificar. É uma coisa louca. E o irmão entra numa outra reflexão, que é a reflexão das escolhas. Que escolhas que essas pessoas precisavam fazer? Então, por exemplo, em algum momento em que eles estão fugindo dos nazistas, antes de serem capturados, eles conseguem um esconderijo. Se escondem numa casa, estão vivendo bem ali, porém, sempre tem o risco de serem denunciados ou de serem realmente encontrados. E aí o pai descobre que existe um outro país para o qual eles podiam fugir. E a mãe fala, não, é uma emboscada, até parece, a gente não vai conseguir, eles precisam fazer essa escolha. Ou a gente fica no esconderijo e arrisca ser descoberto, porque uma hora vai acontecer, ou a gente vai para esse país e arrisca saber se alguém vai receber a gente bem ou não. E o que acontece é que o pai acaba optando por ir, a mãe acaba indo junto, e de fato era uma emboscada, eles são capturados, são levados para o campo, e enquanto a família que acabou ficando no esconderijo deles sobreviveu tranquilamente sem ir para o campo. Não quer dizer escolha errada, mas como eles iam saber. Em outro momento, uma pessoa decide levar as crianças da família embora, né, fugir com as crianças para proteger. E eles falam assim, não vai. Ela fala, não vai levar a mãe, não vai levar meu filho, isso é um absurdo, a gente vai morrer junto, a gente não vai se separar, né? A gente nunca acha que o mal vai chegar na gente mesmo, né? E então, beleza. Outras crianças vão, sobrevivem e o filho deles fica com eles. Passado um tempo, as coisas pioram, e ela realmente tem que se separar do filho. Quando ela se separa, o filho vai com uma tia para outro lugar, com outras crianças, as coisas estão muito piores mesmo, e essa tia, ela sabe que ela vai ser capturada. E daí o que ela faz? Ela dá veneno para as crianças e toma na sequência, ou seja, ela suicida todo mundo. Quer dizer, a escolha da tia, eu vou matar essas crianças, vou assassinar essas crianças, ou eu vou deixar que os nazistas peguem e façam o que eles quiserem. Então, uma escolha muito difícil. A gente lembra de novo de Baleia, do Vidas Secas, do Graciliano Ramos, né? Que era um cachorro, mas que o Fabiano passa por essa dúvida, né? Eu tô vendo um cachorro definhar e sofrer, e eu amo ele como alguém da família, meus filhos, minha esposa também amam. Eu vou deixar definhar até a morte, ficar assistindo esse sofrimento, ou eu vou acabar com o sofrimento logo matando, assassinando. É uma escolha muito complicada, né? E a escolha também da mãe, de ter que saber, eu vou me afastar do meu filho com uma chance de sobrevivência, ou eu vou ficar com meu filho e morrer perto? E não ia ser morrer perto, porque eles separavam todo mundo, né? E essa escolha. Então, o tempo inteiro a gente vai vendo nessa dimensão muito pessoal, né, como que era esse dia a dia, como era dolorido. A própria, quando a gente falou da desconstrução do maniqueísmo, do binarismo, a gente falou, algumas pessoas dentro do campo ajudavam ele a sobreviver. Então, veja que tinham pessoas que eram nazistas, que eram guardas, que trabalhavam ali, que eram alemães e ajudavam ele a sobreviver. Da mesma forma, tinha judeus que entregavam judeus. Aí você fala, nossa, mas que coisa horrível, um judeu entrega outro. É horrível, mas vamos de novo pensar nessa lupa. Pensar se fosse a gente, que tipo de judeu entregava judeu? Claro que tinha judeus que eram maus e entregavam por entregar mesmo, né?
Agora, olha outra situação. Aqui no caso, a gente tinha a Anja, né, que é a mãe do autor, tinha a Anja, o marido, ela tinha pai e mãe, e o pai e a mãe também tinham pai e mãe, então quer dizer, a Anja tinha avós. E os nazistas, eles capturavam por ordem, né, então capturavam primeiro os velhos, já matavam que era pra velho, não servia pra nada mesmo, e daí eles descobrem que tem os velhinhos lá, falam, entreguem os velhos, e eles falam assim, não, aqui em casa não tem ninguém velho, não, e esconde, morava todo mundo junto, e esconde. Claro que eles sabem que tinha velhos, porque eles tinham autocontrole de tudo, e eles ficam lá, olha, vocês têm que entregar os velhos, e em um momento eles falam assim, é o seguinte, ou vocês entregam os velhos, ou a gente vai levar todos vocês. O que vocês acham que eles fizeram? Entregaram os velhos, então quer dizer, as pessoas da família entregaram a própria família. E a gente vai julgar essas pessoas, como são horríveis. Mas ou entregava os velhinhos, ou ia todo mundo. O que você faria? Você ia entregar o seu filho, você ia entregar o seu pai e sua mãe, você ia entregar o seu avô e sua avó, você ia se entregar. Então, olha o tipo de loucura que entra na cabeça da pessoa quando você tem que fazer essa escolha. Eu vou entregar minha avó ou meu filho? Eu vou entregar minha avó ou vou eu? Entende? Não dá pra entender. Completamente inverossímil. E aí tem essa outra reflexão que a gente pode fazer da verossimilhança. O que é passível de acontecer na realidade? Muita coisa não é. E aqui, em vários momentos, o Vladek, o protagonista, ele fala... Eu era feliz até. Gente, eu era feliz até. Como uma pessoa pode ser feliz assim? Por causa do referencial que ele tinha. Tem um momento que ele fala, a gente estava vivendo bem, que eles estavam num sótão. Aliás, não era sótão, era um porão. E nesse porão não tinha comida direito, tinha muita gente, tinha ratos. E daí eles ficavam com machucados, né, de sujeira, urticária, infeccionado. Era uma coisa nojenta. Aí passavam fome. E ele falava, a gente tava feliz. Como assim tava feliz nessa situação? A gente é tão menos feliz como tão mais... porque eles estavam seguros, né? E nem era tão seguro assim, era temporariamente seguro, era talvez sejamos seguros, né? Então, quer dizer, e realmente eles são denunciados depois, né? Então, olha o tanto de coisa pelas quais essas pessoas passam, olha o referencial, olha essa verossimilhança, e a gente volta para a classificação, né? Para lembrar que isso é uma narrativa de testemunho, e conforme eu já comentei com vocês, desculpem, no começo do vídeo, o testemunho, ele tem um grande paradoxo, né? Qual é o paradoxo? Que quem faz o testemunho, quem fala o testemunho é quem sobreviveu. Então a pessoa, ela passou por aquilo. Por isso é a pessoa que carrega a maior verdade. Ela tem verdade porque ela viveu, ela viu. Então ninguém pode discutir com ela porque assim, é a verdade. Ela estava lá, ela não deduziu, ela não ouviu falar, ela viveu aquilo. Então é o discurso de maior verdade. Ao mesmo tempo é o discurso mais questionado. Justamente porque se só essa pessoa estava lá e viu, como você garante que é verdade? Como você garante que não foi a imaginação dela, que ele estava delirando e acabou imaginando uma coisa que não foi tão assim? Será que isso realmente é possível? Será que ela não está inventando? Então essas pessoas, além de passar por enormes traumas, elas também precisam lidar com essa tensão de serem o tempo inteiro desacreditadas, justamente pelo excesso de inverossimilhança, de situações pelas quais eles passam, que a gente fala, isso é impossível, isso não acontece, ninguém faria isso. Então ela é constantemente questionada, o que me lembra muito a questão do estupro feminino hoje em dia, né? Então mulheres que são estupradas e quando vão denunciar são completamente questionadas. É assim, mas tem certeza? Mas não foi você que provocou? Mas você não estava na hora errada, na rua? O que você estava fazendo lá? Quer dizer, a pessoa além de passar pelo trauma, ela é questionada. Mas será que você não queria mesmo? Será que na hora você não quis mesmo? Ou, mas você queria e depois você não queria mais? Como assim? Não é bem assim que funciona. Quer dizer, a pessoa tem que viver o trauma e ela tem que ser questionada, porque como só ela carrega a verdade, as pessoas ficam assim, mas será que é verdade? Então isso também que vem, né? Então a questão do testemunho que envolve a necessidade de falar, a necessidade de ouvir e essa constante tensão, né, entre a verdade e não é verdade, e como a gente já falou também o compromisso histórico, né, a pessoa ter esse compromisso de falar. Daí a gente lembra do filme do Shoah, no nome, né, do Holocausto, que vai ter essa ideia de ter que existir esse compromisso histórico, as pessoas que sobreviveram precisam falar. O diretor do filme, ele vai atrás de sobreviventes, convida para participar do filme e depois obriga as pessoas a falarem. Por que obriga? Porque a pessoa aceita participar do filme e depois ela desiste, fala, não quero falar sobre isso. Ele fala, não, vai falar. Você tem que falar, é um compromisso seu, você é obrigado a falar. Um pouco como Baratas, o livro da Scholastica Mukasonga, tá aqui em cima se você quiser ver o vídeo. Ela fala isso, ela fala, eu preciso falar. Porque as pessoas precisam saber o que aconteceu, porque a gente sabe que tem genocídios como o armênio que são negados, não aconteceu. Então a gente precisa honrar as pessoas que faleceram, mas a gente também precisa que as pessoas saibam que isso existiu, para que evite, para que não aconteça de novo. E aí a gente vai para uma reflexão quase final, não vamos para a reflexão final ainda, antes eu quero falar uma outra coisa. Antes da reflexão final, eu quero falar do gênero HQ, a gente tá, já que estamos falando do testemunho, vamos falar também do fato de ser uma HQ que traz os recursos visuais, né? Então, que tipo de recurso aqui é explorado, né? Por que ele escolheu essa forma de narrar? Tem a questão dos balões, então, por exemplo, os balões são diferentes quando é uma narração e quando é um comentário do narrador. Então, a narração do passado, né? As falas vêm num balão, a narração em si, os comentários vêm em outro tipo de balão. E a gente tem
o preto e branco, como também Persépolis, como também Grama, que traz na minha leitura, né? Você, por favor, faça a sua leitura, coloque aqui embaixo para contribuir, para a gente discutir, mas a ideia de que por mais que exista a vida, que haja sobrevivência, não existe a vida de verdade, uma vida lacunária, uma vida em que falta vida, uma vida sem colorido. Então tem isso. E também a própria imagem, né? O que a gente tem na imagem? Uma imagem que ela não vem simplesmente para ilustrar. Em vários casos, sim, a gente tem a narração e a imagem para ilustrar, mas em muitos outros a gente tem a contribuição. Quando a palavra não dá conta, a palavra escrita não dá conta, a imagem vem para passar uma informação. E aqui a gente tem na época, no momento em que eles são liberados, eu comentei com vocês, né, que é uma falsa liberdade, porque eles não têm para onde ir. É impressionante que o caminho que é desenhado, né, tem os bonequinhos e o caminho, os personagens, né, o caminho que é desenhado é o símbolo do nazismo. Então o que isso mostra, né? Que não tem saída. Vocês foram liberados, mas vocês estão inseridos no nazismo. Então não importa para onde vocês forem, vocês vão encontrar com eles, porque acabou o campo de concentração, mas o nazismo não acaba assim, é igual a escravidão, né? Se assim no papel acabou, claro que não. Eles continuavam pelas ruas, continuavam matando, podiam não capturar e enfiar no campo, mas continuavam matando, continuavam tratando mal. E aí, mesmo que não tratasse, como a gente falou, a pessoa não tem uma casa para voltar, não tem um trabalho para voltar. Não quer dizer, vocês estão libertos. Mas que tipo de liberdade é essa? É uma liberdade que não tem para onde ir. É uma liberdade inserida ainda dentro do nazismo. Em outro momento, o momento metalinguístico, em que o autor está questionando ali a produção, está refletindo, ele vai desenhar ele mesmo, né? Produzindo o livro em cima do monte de cadáver. E é o momento em que o livro começa, que ele está no segundo volume, e o livro está fazendo muito sucesso, e ele começa a ficar depressivo. Ele fala, poxa, meu livro está fazendo sucesso, em vez de estar feliz, eu estou depressivo. Por quê? Porque a culpa, de novo, né? Eu tenho direito de falar sobre uma dor que não é minha? Eu tenho direito de ficar rico e bem-sucedido e ganhar prêmio e ficar famosão em cima da dor do meu pai, em cima do suicídio da minha mãe, em cima da morte do meu irmão? Que tipo de pessoa eu sou? E ainda tem todo o sensacionalismo da mídia, que começa a falar pra ele assim, fazer vários oferecimentos. Já que o livro fez sucesso, o que você acha da gente lançar esse artigo aqui, esse artigo tipo uma fantasia para as pessoas, sabe, assim, querer se autopromover em cima da coisa? E ele fala, não, de jeito nenhum, é a história do meu pai, eu não quero isso. Mas a mídia é assim, então você fala, gente, o cara tá contando uma história tão dura, e o pessoal quer ganhar dinheiro em cima, quer lucrar em cima. Não era a ideia dele. Mas é uma coisa que acontece como consequência. E ele se questiona, eu tenho direito disso? E quando ele desenha isso, o que ele desenha justamente, né? O sucesso dele, a escrita do livro em cima de morte, em cima de dor, em cima de tragédia. E é isso, eu posso, esse é o meu lugar de fala, eu posso fazer isso? Que é também algo que a autora de Grama se questiona, porque ela também é uma mediadora, ela conta uma história que não é dela, ela fala, eu tenho direito de ficar famosa com uma história que não é minha, né? Ser bem-sucedida, vou a encontros, agora eventos, falar sobre meu livro, enquanto todo mundo morreu, mas ao mesmo tempo eles estão fazendo um bem, eles estão fazendo uma denúncia, eles estão deixando uma marca eterna, né, para que a gente saiba o que aconteceu. Então esse duplo sentimento de culpa e de compromisso, né, para onde que eu vou? O que mais que a gente tem dos desenhos? Nessa sequência ainda, ele se desenha muito pequenininho na cadeira, como se ele tivesse se sentindo, como não, né? Representando esse sentimento que ele tá de ser alguém diminuído, alguém que não vai dar conta de tudo, alguém que tá incapaz ali. Então, como uma criança que precisa de um colo, uma criança que fica perdida, que não sabe o que fazer, e que se sente completamente incapaz de lidar com essas questões. Então, veja como o desenho, ele vem, né, a imagem, a ilustração, ela vem ali para representar o que a escrita não dá conta, que a escrita não representa. Então, ele vem para agregar, e isso é muito interessante. Por fim, nessa questão do HQ, né, da representação, ao próprio modo como ele escolhe representar. Estão vendo aqui? São ratos, né? Os judeus são, inclusive, mouse em alemão é ratos. Não sei porque não foi traduzido, mas a gente tem a representação por ratos, né? Que faz um diálogo, de novo, com o universo infantil, né? As fábulas infantis também trazem animais, só que aqui é bastante diferente. Por que trazem animais, né? Os alemães tratavam os judeus como ratos, são ratos, não são uma raça humana, tem que ser dizimada, nojenta e asquerosa, não quero conviver com isso. Como também baratas, né? Por que chama baratas o livro da Escola Chique? Porque era assim que os Hutus chamavam os Tutsis, os grupos africanos ali, nas etnias diferentes. São baratas, são nojentos, são asquerosos, temos que dizimar, não podemos conviver com isso, é um mal. E assim eles são representados, né, como um povo que precisa ser dizimado. E aí os judeus são representados como ratos, por isso os nazistas são representados como gatos, aqueles que literalmente caçam os ratos, os poloneses como porcos, porque são assim que eram vistos também, e por aí vai. Então toda essa representação animal que tem a ver com a imagem, né, com o estereótipo que eles carregavam. Então veja como é um livro cheio de significado em todos os seus âmbitos, em suas vertentes, como a gente falou, por que ele é tão clássico, por que ele tem virado um clássico, né, por que ele está se tornando um livro tão clássico, ele ganhou o maior prêmio, mesmo sendo uma HQ, que até então não tinha acontecido, porque ele tem essa dimensão histórica desse compromisso, ele tem essa dimensão romântica, que mexe com as nossas emoções, aliás, acho que o livro inteiro mexe, ele tem essa
dimensão metalinguística, que vai discutir a produção, muitas questões de como não é fácil escrever um livro, não é simples contar uma história, desde a dificuldade de ouvir a história de alguém, de gravar, de ter uma fidelidade, de ter uma cronologia, até essas questões pessoais pelas quais a gente passa também, de eu tô sendo ético, eu tô sendo justo, eu tenho direito, eu não tenho direito, e por fim a questão universal desse conflito familiar, né, de como é difícil lidar com tudo isso, como não é fácil lidar com alguém que foi traumatizado e muito menos lidar com alguém da família, né? Mesmo sem trauma, como é difícil a gente tolerar coisas que estão no nosso convívio constante. E para finalizar a nossa discussão, queria que vocês refletissem, né? Me escrevessem aqui embaixo, mas refletissem se vocês acham que toda tragédia recebe a mesma atenção. Então lembra da escola, mesmo que você já tenha saído, lembra das produções culturais, né? Em, sei lá, exposições em museus, filmes, livros, né? Vocês acham que todas as tragédias recebem a mesma atenção do que o nazismo, ou que o nazismo recebe mais? Porque eu, por mim, tenho a impressão que o nazismo recebe muito mais atenção. O nazismo é um grande evento horrível. Então, por exemplo, a briga, né, dos Hutus e dos Tutsis na África, a gente mal fica sabendo. A questão das casas de conforto na Coreia, a gente também nunca ouviu falar. Então, quer dizer, por quê? Aí é o que a gente precisa fazer, é refletir por quê. Por que o nazismo ele é pior? Existe uma hierarquia de dor? Existe uma hierarquia de tragédia, né? Uma tragédia foi pior do que a outra? Eu acredito que não, mas eu acredito que sim. Quer dizer, eu acredito que não deveria existir, mas eu acredito que exista. E como eu disse, a gente tem que refletir por quê. Então, o primeiro ponto, uma das especulações, uma das hipóteses, é o modo como as pessoas eram mortas no nazismo, né? Era uma máquina capitalista, né? O que é o capitalismo? Se produzir mais em menos tempo com maior lucro. E essa lógica foi aplicada à morte dos seres humanos. Então, quer dizer, eu preciso matar todo mundo, né? É simples. Só preciso que as pessoas deixem de existir, é só isso. Então, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para matar de um jeito que seja rápido, que não gere muita sujeira e que seja prático? Então vou fazer uma câmara de gás. Você enfia todo mundo lá, morre todo mundo de uma vez, em um tempo curto, queima, acabou. Então, quer dizer, como que você faz isso com os seres humanos? Não é nem a questão de, eu quero conquistar um território, eu quero lutar, eu quero que eles sofram. Não, eu só quero que eles não existam mais. Então, vou fazer uma coisa bem prática aqui. Então, gente, é assustador como que foi tratado, coisificado, objetificado, como o ser humano foi nem tratado, nem sei como a gente consegue categorizar isso, né? Mas aí, de novo, se a gente pensa em outras tragédias, também não houve tantos genocídios que também foram horríveis. Então, por que esse é o pior? E a gente precisa pensar na sua aula, ou se você não está na escola, né, você já teve um dia, de geopolítica, de geoeconomia, e lembrar que, infelizmente, existe sim hierarquia, porque existe países como a Alemanha, que são países poderosos, que são países que têm influência, que são países que têm, enfim, uma economia e uma política com um lugar de destaque, e que isso faz diferença, infelizmente. Aí você pensa, meu Deus do céu, até no sofrimento, os coitados, os pobres não têm vez, quer dizer, nem sofrer em paz eles não podem, porque ninguém liga pro sofrimento deles. Porque a gente vai falar do que a Alemanha causou no mundo, mas não vai falar da África, mas não vai falar da Coreia, porque não são países importantes, não são países que têm um destaque mundial. Então a gente precisa parar para pensar e para olhar isso, para entender que, assim, não existe hierarquia de tragédia, não existe hierarquia de dor, quer dizer, existe, mas não deveria existir. E cabe a nós lutar também contra isso. Lutar para que outras tragédias também apareçam, também recebam luz, também seja justo com essas outras pessoas que não são de países famosos, de países que são grandes potências, mas que são pessoas também, como todas as outras. Então a gente vai ler Maus, porque é um livro premiado e maravilhoso, a gente vai ler Maus, não estou menosprezando, é um livro maravilhoso, acabamos de falar sobre tudo que ele trata, e trata muito mais, que senão eu fico o resto aqui da vida falando, eu selecionei só algumas coisas pra gente comentar, mas tem muito mais. Mas a gente também vai ler Grama para conhecer a história da Coreia, a gente também vai ler Persépolis para conhecer a história da Revolução do Irã, a gente também vai ler Baratas para conhecer a história da África, a gente vai ler muitos outros livros, indique aqui se vocês conhecerem, por favor. Então, assim, a necessidade de não só ler aquilo que ficou famoso, mas de ler todo o resto, de fazer essa justiça, de saber que não tem que existir essa hierarquia de tragédia, essa hierarquia de sofrimento. Então, o nazismo foi horrível, o genocídio armênio foi horrível, a briga dos Tutsis foi horrível, com os Hutus, dos Hutus com os Tutsis, a perseguição, na verdade. Então, tudo isso é horrível, a gente precisa aí, a literatura tá aí para todo mundo. Então, vamos tentar acabar com essa desigualdade, pelo menos na literatura, tá bom, pessoal?